Queridos, a graça e a paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 9. Atos 9. Vamos a partir do verso 36. Atos 9, 36. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos, Pai, a Tua graça nessa manhã, para que a Tua palavra, Pai, nos conduza para perto de Ti, o nosso coração seja tocado pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco nessa manhã, Pai. Produz a Tua boa obra, que o Teu povo receba de Ti o que está precisando e especialmente o que o Senhor quer nos dar. Faz isso nessa manhã, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem se sentar. Irmãos, estamos vendo aqui uma situação de possível derrota, né? Uma pessoa que havia falecido e que parecia que tudo estava perdido, né? E era uma morte tão já definitiva, né? Que até lavaram o corpo dela, pra vocês verem que não era um mero desmaio ou enfim, período, não, até lavaram o corpo dela, levaram para lá, levaram para cá, levaram para cima do quarto. Então era uma situação sem solução, uma situação aparentemente definitiva, uma situação de derrota, uma situação em que parecia que tudo estava perdido. Então há situações que a gente passa na vida, irmãos, que a esperança morre, né, os recursos humanos acabam, a própria medicina não resolve, a força emocional para enfrentar aquilo também acaba, os sonhos acabam e até a fé parece enfraquecer, né? Porque é uma situação que você não tem esperança, não vê como resolver aquilo. E todos nós já enfrentamos cenários de, entre aspas, morte, né? Morte de sonhos, morte financeira, morte emocional, às vezes até morte da própria fé. E até morte, literalmente falando, né? Mas a Bíblia mostra para nós, queridos, um Deus que é especialista em lidar com essas situações de morte, com essas situações em que, como eu falei na pregação anterior, estamos completamente impotentes. Não temos como resolver, como atuar, não. Estamos de mãos atadas, mas Deus não. Quando o homem acha que acabou, ainda resta uma palavra de Deus a ser dita. Eu gosto muito da passagem de Ezequiel, capítulo 37, em que o profeta Ezequiel é levado até um vale. Ele diz que a mão do Senhor estava sobre ele e o Espírito Santo levou Ezequiel, o profeta, até um vale, e esse vale estava coberto de ossos. Eram só ossos. Diferente até aqui de Dorcas, que pelo menos havia o corpo, havia carne, havia sangue dentro dela, apesar dela morta. Nessa de Ezequiel capítulo 37 eram só ossos, não havia carne, não havia tendão, não havia nada. E Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, porventura podem esses ossos voltar a viver? Filho do homem, podem porventura esses ossos voltarem a viver?
E o próprio Deus faz a correlação. Ele diz para Ezequiel, filho do homem, esses ossos são a nação de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram, nossa esperança desapareceu, nós fomos exterminados. Então, o próprio Deus faz essa correlação e as pessoas dizendo, na época, que os ossos estavam secos, que a vida havia acabado, que a esperança não existia mais. Mas Deus pergunta, filho do homem, podem, porventura, esses ossos voltar a viver? Deus faz essa pergunta para nós. Pode, o que está na sua vida, só sobrou osso seco? Acabou tudo, não há esperança? Pode, porventura, esse seu sonho, essa sua vontade, essa sua necessidade, voltar a viver? Pode? Então, aos olhos humanos, aparentemente não, mas Deus ainda tem uma palavra. Bom, aqui em Atos 9 a gente vê quem era Dorcas. Ela era uma discípula, era uma serva de Deus, ela era generosa, ela fazia caridade, ela ajudava as pessoas. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo uma pessoa com tal nível de comprometimento, como havia Dorcas era, a gente vê as viúvas chorando, mostrando o que ela fazia pelas pessoas. Então era alguém que todo mundo testemunhava, todo mundo falava bem, todo mundo gostava demais dela, e ainda assim, o que aconteceu com ela? Ela adoeceu e morreu. Isso mostra como até os cristãos mais fiéis, mais dedicados, passam por momentos assim, passam por situações de crise. E também mostra como a gente precisa estar na presença do Senhor, porque se até os mais fiéis passam por situações assim, imagine se a gente não estiver na presença de Deus, buscando a face dele. Então, quando Pedro chega, o que ele encontra? Ele encontra pessoas chorando, pessoas sem nenhuma esperança, em um ambiente de luto. Um ambiente de luto, porque ela morreu, chamaram ele, lavaram o corpo, levaram para o andar de cima, já tinha se passado muito tempo, irmãos. A Bíblia não fala que o tempo, diferente de Lázaro, né, que Lázaro ficou ali 4 dias morto, aqui de Dorcas não diz um tempo, mas foi um tempo significativo, que ela estava morta e só havia choro e dor. Cenário de dor e choro. E isso ocorre, né, irmãos? Antes do mover de Deus, a gente está chorando, a gente está aos pés de Deus, entristecidos pela situação. Talvez você esteja entristecido por alguma situação que te abateu, e você chora na presença de Deus. E a gente vê aqui só dor e choro. Até Jesus chorou, né? Quando Lázaro estava morto, porque as nossas emoções é o natural diante da dificuldade, da crise, a gente chorar, e é natural e necessário e humano a gente colocar para fora a nossa dor e colocar esse choro na presença de Deus. Se você atravessar algum momento de crise, chore na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Porque o próprio Jesus diz, bem-aventurados os que choram. É interessante o paradoxo, né? Felizes os que choram. Como assim? Feliz o que chora? Mas felizes os que choram. Por quê? Porque eles vão ser consolados. Virá o consolo de Deus. Então, ter fé não é ausência de lágrimas, é você colocar essas lágrimas diante do Senhor, aos pés do Senhor, e falar, está aqui, Senhor, a minha dor, está aqui, Senhor, o meu choro, está aqui a minha situação. E a fé faz você continuar a crer enquanto as lágrimas caem. Enquanto você sente aquela dor, enquanto as lágrimas caem, você fala, Senhor, está doendo, Senhor, eu não vejo solução, eu não vejo esperança, mas eu creio em Ti. Eu continuo crendo no Senhor, continuo esperando o Teu agir, coloco nas Tuas mãos, Pai. A fé continua apesar das lágrimas. Então, o que a gente faz diante de um cenário de crise, né, irmão? Primeira coisa é não aceitar a última palavra enquanto não ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem a dizer a aquele respeito. Veja, Dorcas estava morta, ponto. Ponto. Não respirava. Às vezes a gente pensa, né? Será que aquele pessoal da época sabia o que era uma pessoa morta? Pelo amor de Deus, né? Se a pessoa respira ou não respira. E, de novo, ela foi levada para o andar superior, deram um banho nela e nenhum movimento. Estava morta, sem respiração. E ainda assim, com esse cenário definitivo, o que eles fizeram? Eles foram chamar Pedro.
Então, alguns fios de esperança restavam. Está morta, não há sinal nenhum de vida, não há respiração, não há batimento no coração. Mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso colocar a situação diante de Deus. É definitivo? Espera, deixa eu ver o que Deus tem a dizer a respeito. Eu coloco nas mãos do Senhor, eu quero buscar a Deus, porque Deus diga se isso termina assim ou não. O ser humano não tinha mais o que fazer, mas eles queriam ouvir o que Deus tinha a dizer. O que Deus gostaria de fazer naquela situação. Sempre coloque Deus, irmãos, diante de cada situação. As grandes e até as pequenas. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus cada situação, cada reunião que você vai fazer, cada situação, cada conversa que você vai ter com algum familiar, alguma conversa mais difícil, alguma rixa, alguma contenda, alguma questão financeira. Coloca tudo diante de Deus, irmãos, tudo. Coisas boas, coisas ruins, coisas difíceis, coisas impossíveis. Coloca tudo diante do Senhor. Leva ele em oração. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu gostaria daquilo. Senhor, me salve disso, me proteja daquilo. Toda a sua vida, você transformar cada passo, cada necessidade, cada situação em algo que você põe diante de Deus. Imagina a diferença que isso fará, irmãos. Se tudo, uma raiva, uma tristeza, uma dor, uma esperança, um sonho, você colocar diante de Deus. E não custa nada você fazer isso. Você falar, Senhor, eu tenho tal sonho. Ou, Senhor, tal coisa está doendo. Ou tal coisa está me incomodando. Você falar com teu Deus. E isso gera intimidade, irmãos. À medida gera um relacionamento. Deus não ser aquele ser distante que você fala de vez em quando, que você só se encontra no domingo, ou só quando a situação aperta muito você fala com Deus. Não. Tem que ser um relacionamento, tem que ser algo diário. Quanto mais você fala com Deus, mais você cria uma intimidade, mais você vai vendo Deus agir nas coisas pequenas. Né? Aquela coisa, você entra num estacionamento lotado e você fala, Senhor, me ajuda a encontrar uma vaga. E se não tiver vaga nenhuma, que alguém possa sair, tenha terminado o que tiver a fazer, e eu possa... Tudo, irmãos, essas coisas pequenas. É muito lindo você ver o cuidado de Deus nas coisas pequenas. E isso acontece. Você vai falando e vai vendo as coisas acontecer. É muito belo ver o cuidado de Deus, sabe? Muito belo mesmo ver o cuidado de Deus nas coisas que você vai colocando diante dele. Então, essa fé a gente precisa ter, sabe, irmãos? Enquanto Deus não falar, eu não vou desistir. Mas já está morta, já acabou, está todo mundo chorando, não tem mais coração batendo, não tem mais respiração. Mas enquanto Deus não falar, eu não vou desistir. Enquanto Deus não falar, eu não vou desistir. Porque é isso que a gente vê na Bíblia, irmãos. O cego Bartimeu não desistiu, voltou a ver. A mulher do fluxo de sangue, 18 anos com sangramento, que não parava, ela não desistiu. Abraão, com 100 anos, mesmo tendo uma promessa de Deus que teria um filho, você terá um filho e os seus descendentes serão como as estrelas do céu. Deus prometeu isso, passam-se anos, passam-se décadas, está com 90 anos, está com 95, está com 100 anos. E nada da promessa, mas Abraão não desistiu. Nós não podemos desistir enquanto Deus está no negócio. Enquanto você coloca nas mãos de Deus, não desista. Jó não desistiu, perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu os filhos, mas Jó não desistiu. Porque enquanto Deus não desiste, nós não temos por que desistir. Enquanto Deus não desistir, nós não temos por que desistir. E Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Então não desista de você, não desista dos seus sonhos, espere a palavra de Deus. Não desista. Não desista. Eles não desistiram de Dorcas. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos até Pedro. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Está numa crise, está num problema, está em uma situação muito difícil. Não desista.
Busque a Deus. Venha à igreja, venha à reunião de oração, ore, fala com teu Deus. Todo dia, coloque a situação. Senhor, eu falei contigo ontem e falo hoje, está aqui a situação. Senhor, me ajuda. Senhor, põe a tua mão. Senhor, intervenha. A gente orar, irmãos, nós orarmos, nós trazemos o plano espiritual para o nosso socorro, porque Deus atende a oração dos justos. A oração dos justos é poderosa em seus efeitos, é o que a palavra diz. E é o que Deus te pergunta. Filho do homem, porventura, podem esses ossos, isso que está na sua vida, né, em sequidão, pode, porventura, esses ossos voltar a viver? É importante você crer, é importante você fazer essa pergunta. Pode? Será que pode mesmo isso ter uma solução? Será que isso tem uma solução? E Deus te pergunta, porque às vezes a gente ouve muito mais as nossas dúvidas do que a nossa fé. E é importante a gente se questionar, a gente se perguntar se nós realmente cremos. Pode, porventura, esse seu questão, esse seu problema, ser resolvido por Deus? Será que pode? Pode, porventura, esses ossos secos voltar à vida? Pode? Se questione e ative a sua fé com esse questionamento. Pode, porventura, esses ossos voltar à vida? Porque, veja, a fé do Evangelho não ignora a realidade. Não ignora, os ossos estão secos, Dorcas está morta. Ponto. Essa é a presente realidade. Só que a fé do Evangelho acredita que essa realidade, além dessa realidade, existe o Deus presente nessa realidade. E enquanto Deus não dizer uma palavra, você não pode desistir. Deus precisa ser buscado e Deus precisa ser ouvido em cada situação, irmãos. Até situações que a gente não tem controle. Está acontecendo tal coisa com tal familiar, ou com o filho, ou com o pai, com o irmão. Está acontecendo alguma coisa com a pessoa. O que você vai fazer? São escolhas dela, são ações dela, mas Deus precisa ser ouvido, Deus precisa ser buscado. Você buscar a Deus e falar, está aqui, pessoal. Pai, essa vida, está aqui essa situação. Busque a Deus. Dorcas está morta. Senhor, Dorcas está morta. O que podemos fazer? Há algo a ser feito? Eu quero ouvir a tua voz. A gente vem à igreja, porque a gente não passa momentos da vida sem alguma questão, e a gente vem à igreja para apresentar ao altar de Deus e a presença de Deus. Senhor, está aqui a minha crise, a minha dificuldade, a minha necessidade, ou, em vez de questões negativas, questões positivas. Está aqui o meu sonho, a minha luta, o que eu estou buscando, colocar diante de Deus e esperar que Ele possa tocar nos ossos secos, Ele possa realizar a boa obra dEle. Tem uma frase já antiga, que até não vejo mais sendo usado, mas é a frase que diz, não diga a Deus, olha só, não diga a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao problema o tamanho do teu Deus. Não diga a Deus o tamanho do teu problema. Diga ao problema o tamanho do teu Deus. Dorcas morta, o meu Deus é maior que a morte. Os ossos estão secos, os sonhos acabaram, a esperança acabou. Deus é a minha esperança, Deus é a vida, Deus é a ressurreição e a vida. Então, qual foi o passo a passo desse impossível, desse milagre? Primeiro passo, Pedro entrou no ambiente da dor. Então, a gente reconhece, existe o problema é real, está aqui. Não fuja de tratar o problema, não fuja disso. Entre no ambiente da dor, trate essa questão diante do Senhor. Então, os homens de Deus não negam a realidade. Eles entram nessa realidade carregando a presença de Deus. Está aqui a dor, eu não vou me entregar à dor, eu vou levar a presença de Deus comigo e entro nessa questão. Você olhar para o problema com um olhar de fé. Olhar não com um olhar de desesperança, de incredulidade. Não, olhe para o problema com um olhar de fé. Mesmo que tenha que dizer, como o Jairo, que teve a filha morta, também foi ressurreta, Jesus falou só, olha, apenas creia. E ele disse, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé.
Você pode ter até essa sinceridade. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu creio que o Senhor pode ressuscitar esses ossos secos. Mas me ajuda na minha falta de fé. Você pode ter até essa sinceridade. Falar, Senhor, eu creio, mas está muito difícil crer. Está muito difícil crer. Mas creia. E peça a ajuda de Deus. Senhor, porque até para nós crermos, a gente precisa da ajuda dele. Senhor, enche-me de fé. E por isso também que a gente vem à casa de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Cristo. Cada vez que você está diante da pregação da palavra, da ministração da palavra, uma coisa certamente acontece: a sua fé vai sendo alimentada pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Se você não ouvir a palavra de Cristo, o que sua fé vai fazendo? Eu estou com a fé aqui boa, tal, mas você não vai ver, né? Ela vai só diminuindo devagarzinho, você nem nota. Você não nota, mas vai diminuindo, irmãos. Vai esfriando, vai se tornando aquela coisinha meio inerte, e você não nota. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Então você tem que sempre estar ouvindo, sempre se alimentando e buscando a presença de Deus. Então a fé enxerga a realidade e ainda assim acredita em Deus, mesmo que tenha que pedir ajuda a Deus. Senhor, me ajuda na minha falta de fé, vai me ajudando, Senhor. Porque Deus nos pergunta, filho do homem, porventura podem esses ossos voltar à vida? Segundo passo, Pedro tirou do ambiente tudo que gerava distração. Pedro pediu, olha, podem se retirar todos, deixa eu ficar aqui na presença de Deus e orar. Ele tirou as pessoas, porque muitos ali não estavam crendo. Então, muitas vezes, irmãos, antes do milagre acontecer, você vai ter que ter esse labor, esse trabalho de afastar da sua mente todas as frases negativas, todas as palavras negativas. Você vai precisar fazer isso. Porque a gente fica desencorajado com a realidade que está diante de nós. Só que essa realidade, ela entra na nossa mente e começam os pensamentos negativos. Pensamentos negativos que ficam naquele looping, girando, e a gente só pensamentos de desistência, de desestímulo, de desânimo, de angústia. Ficam os pensamentos ruins, irmãos. E a gente precisa botar eles para fora. Olha, Pedro tendo feito sair a todos, você tem que fazer sair da sua mente esses pensamentos negativos, porque eles corroem você, roubam sua alegria, roubam sua energia, que é necessária para atravessar esse período, vai sendo sugado por esses pensamentos negativos, que em nada ajudam. Eles não ajudam. Eles só torturam você, sugam você e vai te desgastando. Pensamentos negativos, pensamentos de incredulidade, pensamento de desespero, tumulto emocional, perturbação, não contribuem em nada para o problema e te desgasta e faz te sofrer mais, talvez, do que o necessário. Porque a realidade existe e você sofre por ela. Só que os pensamentos negativos fazem você multiplicar a dor do que você teria que atravessar. Você vai sofrer 2, 3, 4 vezes mais do que o necessário. A gente vê pessoas que atravessam a mesma situação e sofrem, mas atravessam. E outros que sofrem 10 vezes mais, se corroem, ficam ali todas em desespero, em pânico, em agonia, em depressão. A pessoa sofre aquilo terrivelmente. Por quê? Se é a mesma situação. Porque olhou para a situação e foi em frente e seguiu e não permitiu que os pensamentos a torturassem. Já a outra pessoa, ela se entregou ao desespero, ela se entregou às vozes negativas, se entregou ao desespero e só pensou coisa ruim. Não, porque é isso, vou sofrer isso, vou sentir aquilo, e vai sentindo, se entrega às emoções e deixa as emoções descontroladas e só aumentando. Então é importante você afastar do seu coração e da sua mente pensamentos negativos. E aí o papel da fé de novo. Olha para Cristo, olha para Jesus, Deus vai me ajudar. Coloque esperança nele, mesmo quando não houver esperança. Não há esperança, mas eu tenho um Deus e nele eu posso pôr a minha esperança. E você pacificar o seu coração, vindo à igreja, orando, e
crendo na palavra. Eu preciso ouvir a Deus, eu preciso buscar a Deus, e você colocar a sua angústia, o seu medo nas mãos dele. Está aqui, Senhor, o meu medo. Está aqui, Senhor, a minha dor. Está aqui o meu desespero. E você procurar tirar da sua mente e colocar nas mãos de Deus. Está aqui, Senhor, e tira da sua mente. Senhor, eu vou descansar na tua presença, eu vou descansar, porque eu orei, eu coloquei diante do Senhor, então agora eu vou tranquilizar a minha mente, porque eu sei que o Senhor está comigo. Não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor estará comigo. Porque a gente não sabe mesmo, irmãos, que uma situação pode se resolver de uma maneira, de outra ou de outra. A gente não sabe qual direção Deus vai nos ajudar a ir. Mas a gente sabe que Deus estará conosco. E você põe diante de Deus, Ele estará agindo. Ele estará agindo. Então, cuidado, porque a incredulidade, os pensamentos negativos sufocam a nossa esperança, sufocam a nossa fé, sufocam a nossa espiritualidade. Então, pensamentos negativos vão contribuir? Não. Vão me prejudicar espiritualmente? Vão. Então, fora. Fora. Sai, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Cada medo vira uma oração. Cada sofrimento vira um clamor a Deus. O que Pedro fez é a seguir. Terceiro passo, Pedro se ajoelhou e orou. Então é simples. Você reconhece a realidade, primeiro passo, você não vai fingir que não está acontecendo. Segundo passo, tira pensamentos negativos e incredulidade, e aí, meu irmão, você ajoelha e ora. Ajoelha e ora. Pedro foi falar com Deus. Antes de dar o comando a Dorcas para se levantar, ele foi falar com Deus. Então Pedro não começou gritando ou tentando impressionar as pessoas. Não, ele orou a Deus humildemente. Se ajoelhou e falou com Deus. Porque Pedro sabia, não dependia dele, dependia de Deus. Então, na sua situação, é claro que há ações que você precisa realizar, há coisas que você precisa fazer. Mas tem muitas coisas, irmãos, que não estão em nossas mãos, que você põe diante de Deus. Ore. Diante do impossível, diante de uma pessoa morta, de um sonho morto, em vez de reclamar e falar, Senhor, por que isso, por que aquilo? Em vez de cobrar de Deus, Senhor, como o Senhor permitiu. Não. Ore, irmão, só ore. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Não fique cobrando de Deus. Tenha humildade, fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Clame, se prostre, se ajoelhe, jejue. Se a situação é muito grave, muito crítica e você não consegue, jejue, irmãos. Jejuar é uma coisa maravilhosa. Porque você faz ali um compromisso com Deus, faz um jejum de alguma coisa que você goste, seja um programa, não precisa ser necessariamente comida. Pode ser de total comida. Eu vou passar um dia sem me alimentar. Pode ser total, mas existe jejum de uma coisa. Eu vou fazer jejum de chocolate, de doce, de café, de alguma coisa que você goste, ou de um programa de televisão, ou de um jogo de futebol, alguma coisa. Por quê? Porque você faz aquele compromisso com Deus, Senhor. E isso, quando você faz isso, para que isso? É só para passar fome? Não. É para você falar, toda vez que você lembrar do chocolate que você ia comer, você fala, não, eu estou de jejum, Senhor, essa é a minha causa. Eu coloco diante do Senhor, porque mais importante que essa coisa aqui que eu estou abrindo mão é o Senhor intervir nessa situação. E toda vez que você lembrar daquilo que é precioso, que você gosta, você lembrou, opa, Senhor, estou numa causa, estou numa batalha. Põe a tua mão, Senhor. Peleja nessa situação. Essa que é a mecânica do jejum. Você sempre ser lembrado para focar e orar e buscar. Quantas vezes você tem feito o jejum por uma causa? E o próprio Jesus disse, né, que existem algumas castas de demônios, porque a gente não sabe o que está causando tal perturbação no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida, a gente não sabe, se forem forças malignas. Existem algumas castas de demônios que não saem senão pela oração e pelo jejum. E pelo jejum. Às vezes você pode estar um filho atravessando um problema grave, ou, enfim, alguma disrupção, alguma coisa perturbadora. O que será isso, irmãos? Será que não vale a pena você jejuar para que, se houver alguma casta, alguma ação maligna, você
ter a autoridade, a unção e clamar a Deus para que aquilo seja quebrado, que aquelas cadeias sejam quebradas, que o inimigo seja derrotado, vale a pena. Ore, jejue, coloque em jejum aquilo para que Deus intervenha, para que o mover espiritual seja maior, para que você esteja num período de oração mais intensa. Coloque em jejum, irmãos. Vamos usar também todas as armas que nós temos. Use todas as armas que você tem. Vir à igreja, louvar ao Senhor, ouvir a palavra para fortalecer sua fé, orar e também jejuar. Armas poderosas, irmãos. As armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas da nossa guerra, elas não são carnais, elas são espirituais. E o jejum, mesmo que você não entenda muito bem a lógica, faça. Faça e você vai ver como algumas coisas, algumas portas se abrem, algumas situações que pareciam impedidas se abrem, irmãos. Jejue, você vai ver o poder disso e como Deus atua de algumas maneiras que às vezes a gente não entende. Né? E aí, por fim, Pedro se levanta depois de orar e ele dá uma declaração. Tabita, levanta-se. Então, irmãos, a gente precisa aprender a declarar a nossa fé. Porque os pensamentos negativos, às vezes, a gente declara, né? Ah, essa situação realmente não tem jeito, ou isso aqui realmente acabou, ou isso aqui não tem mais nada que eu possa fazer. Coisas negativas a gente fala assim, sem problema nenhum. É impressionante como a gente declara a nossa derrota, como a gente desiste e fala abertamente. Agora, a gente falar de uma vitória que ainda não aconteceu, de uma derrota que ainda não aconteceu, a gente fala. Da vitória que ainda não aconteceu, a gente fica meio resistente a falar. Não fale, declare. Eu creio em Deus. Deus há de colocar a mão nisso. Mesmo que você não fale, vai ser resolvido de tal maneira, porque você não sabe qual maneira vai ser a solução de Deus. Mas você pode decretar. Deus vai atuar. Deus vai me dar alguma vitória. Deus vai abrir portas. Deus está pelejando por mim. Deus está pelejando por mim. Você aprender a declarar. Declarar. Como Pedro falou, Tabita, levanta-se. Então eu vou declarar, eu vou me levantar. Eu vou me levantar, eu não vou ficar prostrado, não vou ficar caído. Rômulo, levante-se. Idamar, levante-se. Janaína, levante-se. Você falar que você vai ficar de pé. E você declarar que vai marchar, que não vai parar. Porque a gente fala de novo as nossas desistências, a gente fala do nosso desânimo. Por que a gente não fala? Eu vou crer, eu vou permanecer, eu vou continuar, eu vou pelejar, eu estou com Deus, Deus está comigo. Aprenda a declarar a sua fé. O inimigo quer que você fique calado ou que fale coisas negativas. Fale coisas boas. Porque quando você fala, você afugenta as suas dúvidas, você afugenta as suas dores. Está doendo, mas Deus está comigo. Eu vou vencer. De alguma maneira, eu vou atravessar isso. E você, com isso, você afugenta as suas dúvidas. O diabo vê, peraí, ele está se posicionando. Você precisa se posicionar, irmão. Diante dos ataques malignos, você precisa se posicionar. Se posicione em posição de vitória. Sabe-se lá qual vai ser ela. Mas você vai atravessar, você vai vencer. E Deus, então, se posicione. Até para o diabo saber que você não está lamuriando, que você não está de cabeça baixa, porque o diabo quer você de cabeça baixa. O diabo quer você desistindo. O diabo quer você desanimado. O diabo quer que você só fale do desgaste, do sofrimento, da dificuldade. É isso que ele quer que você fale. Fale só essas coisas. Não, fala para ele. Você está derrotado em nome de Jesus. Você não vai ter lugar no meu trabalho, na minha família, no nome de Jesus. Você não vai vencer. Quem vai vencer é o meu Deus. Mostre confiança em Deus. Mostre confiança em Deus. Para o inimigo saber a sua posição, a sua fé e o seu caminhar. Mostre que você não vai desistir, porque Deus não desistiu, irmãos. Deus não desistiu, não desista. Levante e fale a sua fé, fale a sua esperança contra
os ataques, contra as dúvidas, contra qualquer mal. Então, voltando lá para Ezequiel 37, quando havia o vale de ossos secos, era um vale inteiro de morte, e de novo, Deus pergunta para você, filho e filha, podem porventura esses ossos voltarem à vida? E Ezequiel responde, Senhor, tu o sabes. O Senhor sabe. Irmãos, Deus sabe o que precisa ser feito para resolver a sua crise, o seu problema, a sua dificuldade, ou acontecer o seu sonho. Você fala, Deus sabe o que pode ser feito. Por isso que a gente vai até Ele. Ele sabe o que Ele vai fazer. Você só precisa acionar a Deus. Acione a Deus. Por isso que eu falei de novo. Você colocar a situação sempre diante de Deus. Todos os dias. Coloque a situação diante de Deus e creia. Coloque a situação diante de Deus e creia. Porque Ele sabe o que precisa ser feito. Ele vai fazer a parte dele. Ele pode te iluminar o que você precisa fazer. Pode voltar à vida? Pode, Senhor. O Senhor sabe. Me mostra o que eu preciso fazer. Faz, Senhor, a tua parte. Me mostre o que eu preciso fazer. Porque Deus vai te dando direcionamentos. Vai surgir uma ideia na sua cabeça. Você vai acordar um dia com uma solução. Você vai ter uma resposta. Que não vai ser um anjo que aparece e fala com você, mas vai vir a ideia na cabeça. Algo que você precisava fazer e não estava fazendo. Que seja até, como aqui eu falei, um jejum. Você veio aqui e veio essa questão. Tem até um tempo que eu não vejo aqui a gente falar sobre jejum. Quem sabe é um jejum que você está precisando fazer para destravar essa situação. Faça um jejum. E vão vir ideias a você, porque no jejum também a gente fica mais alerta espiritualmente, sabe? Fica mais alerta aos sinais de Deus, a mensagens que chegam ao nosso coração. Quem sabe falta um jejum aí para destravar isso. Se você está com uma situação crítica, problemática, que pode vir um problema, que pode ocorrer, nem ocorreu, mas está na iminência de vir, quem sabe um jejum para te proteger, para impedir que esse mal chegue. Então, irmãos, Deus entra em cenários aparentemente irreversíveis, que a gente vê um fim, acabou. Mas para Deus, irmãos, é uma oportunidade de se manifestar na sua vida. Porque às vezes, se Deus faz uma coisinha, às vezes a gente nem nota as coisas que Deus faz na nossa vida. Agora, numa situação grande assim, como Dorcas, como um vale de ossos secos, para Deus é uma oportunidade de mostrar a grandeza dele, o poder dele, o sobrenatural, e ele pode mostrar, se revelar a você, e você fortalecer a sua fé ao ver um agir poderoso de Deus. E a fé precisa vir antes da ação divina. Creia, porque crer depois é fácil. Você precisa crer antes de Dorcas se levantar. Você precisa crer antes da vida aparecer no vale de ossos secos. Creia, irmãos, creia. Eu sei que a gente tem essa dificuldade. Meu Deus, mas a situação é tão difícil. Sim, mas isso é a fé. Fé é crer antes. É crer antes. Antes de Dorcas se levantar, você crê. Antes de Noé construir a arca, ele construiu a arca sem chuva. Ele creu antes. Creu na palavra de Deus antes. Antes de cair um pingo de água, ele construiu uma arca. Abraão saiu da sua parentela e da sua terra sem saber para onde iria, apenas crendo na palavra de Deus. Moisés levantou diante de um mar gigante, ele levanta o cajado. É crer antes. Antes do mar se abrir, creia no mar aberto. Creia antes do milagre. Então, irmãos, pode existir áreas mortas ou quase mortas na sua vida. Pense nos ossos secos que você tem diante de você. Quais são esses ossos secos? É no seu trabalho? É uma questão financeira? É em relação a algum familiar? Em relação a alguma emoção, problema emocional que você está atravessando? Mesmo problema espiritual? Ou um relacionamento? Onde que tem ossos secos? Hoje é dia de você apresentar ao Senhor esses ossos secos, para que a gente busque a intervenção de Deus. E a gente vai orar, porque nós cremos num Deus, em Jesus, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Onde houver ossos secos, Jesus pode tocar e pode ressuscitar.
Onde houver perigo de os ossos secarem, Jesus pode entrar e ressuscitar. Dorcas estava morta, os ossos estavam secos, mas Deus ainda tinha uma palavra a ser dita. E ele pergunta a você e a mim: pode, filho do homem, porventura esses ossos voltarem a viver? Vamos ficar de pé, queridos? O mesmo Deus, irmãos, que ressuscitou Dorcas, é o mesmo, exatamente o mesmo, que está presente aqui nessa igreja hoje. É o mesmo Deus, com o mesmo poder, capaz de tocar nos ossos secos da sua vida, sejam eles quais forem, e trazer ressurreição e vida. Ressurreição e vida. Então vamos agora abaixar nossas cabeças, irmãos. Agora pense no que você precisa que Deus ressuscite, sejam sonhos, sejam algo que, uma crise, o que Deus precisa tocar na sua vida. Pense nesses ossos secos, que nós vamos clamar a Deus agora. Senhor nosso Deus, nós pedimos, Pai, a tua intervenção na tua igreja, na vida dos teus filhos, Pai. O Senhor sabe os ossos secos aí, o vale que os teus filhos estão atravessando, o que precisa de ressurreição, o que precisa do teu toque, Senhor. E nós clamamos a ti, Senhor, por esse milagre, por vida, Senhor, pela tua ação, vencendo, Pai, o que para nós já poderia até estar derrotado, mas o Senhor ainda tem uma palavra. Pai, dá aqui a tua palavra de vitória, traz vida, Pai, onde só há agora sequidão, que o Senhor possa ressuscitar sonhos, que o Senhor possa operar no teu povo, Pai, com um grande milagre, com vitória, seja em saúde emocional, seja saúde física, seja na família, seja na parte financeira, Pai. Traz vida, Senhor, traz resposta. Responde ao teu povo, Pai, pois como igreja, intercedendo uns pelos outros aqui, clamamos pela tua vitória, clamamos pelo teu mover, Pai, porque para ti, Senhor, não há limites, para ti não há impossíveis, e nós cremos no Senhor. Dá vitória ao teu povo, fortalece o teu povo, dá uma mente que crê, ajuda-nos na nossa falta de fé, e responde, Pai, ao teu povo com essa vitória, com ressurreição e vida com a tua grandiosa mão, Pai. O Senhor esteja a tocar agora nos problemas dos teus filhos, Pai. Aqueles que eles precisam de proteção, aqueles que eles precisam de resposta, tudo que tem sido colocado diante de ti, Pai. Receba a tua intervenção e a manifestação do teu poder, Pai. Manifesta o teu poder da cura, da vitória, da solução, Pai. Seja em outras pessoas pelas quais estamos orando, sejam familiares, sejam relacionamentos, sejam questões quaisquer que forem, Pai. O Senhor esteja atuando. E nós repreendemos no nome de Jesus Cristo toda obra maligna contra o nosso trabalho, contra a nossa casa, contra as nossas famílias, contra essa igreja. Repreendemos todo o mal no poder do nome de Jesus. Toda ação maligna está repreendida e caia por terra agora. Toda ação maligna contra o povo de Deus está amarrado e repreendido. E, Senhor, colocamos diante de ti, Senhor, todo o nosso futuro, todos os nossos dias, Pai, todas as nossas causas, porque o Senhor tem o poder e nós cremos em ti, Pai. Responde, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus ressuscite os seus sonhos, que Deus ressuscite, que o Senhor, você estiver precisando. Amém.